Nós vamos entrar neste momento. Neste momento, você que nos assiste, você que nos vê nessa hora. 6 passos para conquistar a meta. Em sua carta aos Filipenses, capítulo 3, o apóstolo Paulo nos apresenta o caminho para alcançar o objetivo principal de nossa carreira na fé do Evangelho. Por que nós estamos aqui congregando? Efésios explicaria isso, até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito, à unidade da fé, por isso falamos o mesmo, pensamos o mesmo, cremos o mesmo. Por que nós estamos aqui congregando, alguns por 1 ano, outros por 10 anos, outros por 20 anos e outros, assim como eu, por mais de 20 anos? Por quê? O que nos mantém presos, no bom sentido, a esta palavra? Nosso entendimento, ele não cabe outra coisa. Nós temos uma carreira aqui. Nós não estamos aqui viajando. Não estamos aqui passando tempo desnecessário. Estamos aqui investindo para que as nossas mentes possam cada vez mais estar preparadas para o que vem por aí. E o apóstolo Paulo, como eu disse, no capítulo 3, a partir do verso 1, Paulo apresenta que carreira é essa. Como caminhar na fé até que cheguemos a conquistar a meta. E qual é a nossa meta? Eu não vou falar agora, porque no final nós vamos apresentar qual é a meta. Quem está aqui já imagina qual seja esta meta. Mas você que está pela internet, talvez você não saiba. Então, ouça até o final. São 6 passos. Cada verso tem uma explicação desses passos. Número 1. Passo número 1. Foque no ensino que você recebeu. Você que está me ouvindo aqui, isto aqui é um ensino. Isso aqui não é uma pregação como você ouve aos montes pela internet. Isso aqui é um ensinamento de uma coisa que não muda. Não busque novidades. Isto é para quem está aqui comigo presente, para mim também, e para você que está me ouvindo aí longe. Não me aborreço, disse Paulo, de escrever as mesmas coisas. Pois isso é segurança para vós, para vocês. O que Paulo ensinava? Em todas as cartas de Paulo, ele sempre disse que o pecado foi tirado, que a lei foi cumprida, que o diabo foi aniquilado. Paulo sempre diz que nós temos que crescer em graça. Paulo sempre diz que temos que amadurecer. Paulo sempre diz que temos que deixar os rudimentos da doutrina de Cristo. Isso não muda. Então, se você está aqui, ou está aí, e de repente você ouve essa palavra e diz: mas a minha igreja está dizendo que eu devo me batizar lá. Batizar no quê? A tua igreja diz que você tem que se batizar. Cristo disse que você já foi batizado quando ele morreu e ressuscitou. Você vai batizar mais em quê? O que está acima desse ensinamento? Nada. Tudo que for além disso está abaixo desse ensinamento, está antes da cruz. E você está depois da cruz. Se você puder dizer, diga bem forte: eu estou depois da cruz. Eu estou depois da cruz. Depois da cruz, a novidade está em você crescer dentro das mesmas coisas que você aprendeu, e não de novidades. As novidades, elas são perigosas. As novidades, elas entretêm. O que é entretenimento? Hoje é um dia de domingo, você liga a televisão, está cheio de entretenimento. Você passa o dia ali, muitas vezes, assistindo coisas para entreter.
A graça não é entretenimento. A graça é educação para que você cresça e conquiste a carreira. A carreira que você tem preparado pela frente. Passo número 2. Já vimos, não perca de vista o foco do primeiro. Foque no ensino que você está recebendo aqui. E deixe as novidades para lá. Muito bem. Passo número 2. No verso 2, o apóstolo Paulo diz, nós vamos chegar lá já, mas o título do passo 2 é: domine sua carne. Que já é um trabalho bem bacana. E evite as demais, o quê? Carnes. Falando de carne, passo 2, Paulo vai dizer: domine sua carne e evite as outras. Procure evitar as demais. A questão carnal aqui está ligada principalmente à religiosidade. Aqui não está falando pecados da carne, não há pecados da carne. Existem obras da carne, mas não é disso que ele está falando. Ele está falando principalmente do que vai começar agora no verso 2. Guardai-vos dos cães. Está falando do cachorrinho que anda pela rua? Não. Guardai-vos dos maus obreiros. Está falando disso aí. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos dos mutiladores do corpo. Quem são os maus obreiros? Aqueles que estão antes da cruz. Quem são os mutiladores do corpo? Aqueles que estão na circuncisão, na lei de Moisés, e que ficam se chicoteando, não necessariamente com aquele látego que existia no passado, mas chicoteiam suas mentes com mentira, chicoteiam suas mentes com má informação, com obras religiosas, e isso tem cansado as pessoas. As pessoas estão cansadas de chicotearem-se a si mesmas, ou de serem chicoteadas pelas carnes dos outros. Verso 3. Porque nós, Paulo disse, nós quem? Para quem que ele escreveu? Para os filipenses. Nós somos a circuncisão, os que em espírito servimos a Deus. Servir a Deus com a mente, está falando do novo pacto. Servir em espírito a Deus significa servir com a mente. Veja só. Nós os que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. Quem é Cristo Jesus? Primeiro, Cristo, espírito. Jesus, segundo, carne. Aquele que morreu e ressuscitou. Não é Jesus Cristo. É Cristo Jesus, aquele que ressuscitou. Não confiando na carne. Não confie na carne. Em qual carne? Em nenhuma. Mas eu sei onde é que eu suporto, onde é que eu aguento, até onde eu posso ir. Você não faça isso. A sua carne ela foi treinada para te derrubar o tempo todo. É um pitbull sem coleira e sem corda, sem nada. Está solto na rua. Com fome e sem focinheira. Não. Sem? Sem focinheira. Você tem que pôr a focinheira nele. É aí que está o detalhe. Qual é a focinheira do pitbull? O Evangelho da Graça. Oh, que maravilha. Essa foi uma revelação agora de última hora. Não confiando na carne. Verso 4. Aí agora Paulo vem, é por isso que eu vou dizer para você. Paulo agora vai listar quem ele era na carne. E tem muita gente assim hoje, tentando ser o que Paulo foi. Ainda, verso 4, que eu tenho também em que confiar na carne. Paulo estava falando dele. Paulo estava dizendo assim, vocês estão pensando que vocês são muita coisa? Pois eu vou dizer o que eu sou agora, ou o que eu fui. A grande jactância e arrogância dos judeus estava ligada à sua religiosidade. Qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência. A gente fala certas coisas, eu não posso falar tudo que eu penso aqui. Mas você, naquilo que eu estou falando aqui, você pode entender aí. Hoje em dia, os judeus estão vivendo o quê? Uma batalha tremenda contra os seus inimigos, que na verdade são seus irmãos. Por que eles estão passando por isso? Pode ser religiosidade?
A grande jactância e arrogância dos judeus estava, estou falando do passado, ligada à sua religiosidade, superior aos gentios, que eram considerados o quê? Cães incircuncisos. Para os judeus, gentios, éramos cães. Cães. Ao mesmo tempo, agora Paulo vem e lista a sua carreira no sistema judaico, na qual ele poderia dizer, eu sou o cara. Por quê? Verso 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim era o xodozinho dos judeus. Hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Fariseu é aquele cara, sabe, marrudo, que não abria mão da lei em momento algum. Verso 6. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, o que ele fala agora é muito difícil, irrepreensível. Ninguém podia chegar em Paulo e dizer, você errou aqui, você falhou aqui, nesse ponto da lei. Paulo não falhava. Paulo mandava, ele ia, ele falava, ele usava a lei com tudo. Mas, verso 7, mas, esse mas é fundamental. Mas, quantas coisas eram ganho para mim, as considerei como perda por amor de Cristo. Nós estamos falando do ponto 2. Domine sua carne e evite as demais. Ok? Quantas coisas eram ganho para mim, as considerei como perda por amor a Cristo. Ele está falando de que Cristo? Ele perseguia Jesus de Nazaré. Mas com quem que ele se encontrou? Com Jesus de Nazaré, que disse, eu sou o Cristo que você persegue. Mas não era o Cristo de Nazaré mais que encontrou com ele. Era o ressuscitado. Então Paulo disse, verso 8, certamente ainda considero todas as coisas como perda pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Paulo disse, hoje eu não estou nem aí com lei, obras, obrigação religiosa, porque o que eu consegui, o que eu conquistei de Cristo, está muito acima disso tudo. Então eu não estou nem aí com carne, não estou nem aí se eu vou sofrer ou não, se eu vou passar por humilhação ou não, ele falou. Ainda, o verso 8, ele disse, ainda considero todas as coisas como perda pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Meu Senhor, por amor do qual perdi tudo. Tem gente que vem para o ministério da graça muitas vezes e diz, fui lá, acabei perdendo tudo. Diga Abba, Pai. Não, mas é que graça, eu pensei, graça, Deus está tratando com você porque Ele te ama. Muitas coisas que nós no passado recebemos ou vivemos, hoje a gente despreza e diz, para que eu vou ficar me envolvendo com isso? E Paulo foi mais longe, ele disse, eu tenho isso por lixo. O que você faz com o lixo? Guarda, acumula lixo? Não faça isso. Para ganhar a Cristo. Ou seja, depois que ele recebeu o Evangelho da Graça, ele falou, ele foi até o 3º céu. Olha, Paulo ouviu coisas que hoje nós estamos ouvindo, mas ele ouviu diretamente do Cristo ressuscitado. Ele chegou lá e falou, peraí, depois que ele voltou aqui, ele disse, e agora? Eu cheguei no máximo, agora eu vou fazer o que aqui? Eu ouvi o máximo que eu poderia ouvir. Verso 9, isso é muito forte. E ser achado nele, em quem? Em Cristo. Não tendo minha própria justiça, que é pela lei. Paulo era um legalista, era fariseu. Quando ele encontrou Cristo no caminho de Damasco, Jesus disse, calma lá, está muito acelerado. Você está muito acelerado. Vem cá. Eu vou te mostrar umas coisas que o teu conhecimento a respeito do que você acha que sabe
vai ficar por terra, você vai jogar fora. Por quê? Porque o que você vai receber de mim é muito mais precioso do que qualquer outra coisa. Então, Paulo disse, ser achado nele não tendo minha própria justiça, que é pela lei, senão a que é pela fé de Cristo, que é o evangelho da graça, pois da cruz, a justiça que é de Deus pela fé. Por que você está aqui hoje gostando disso? Porque você é da fé de Cristo. Ela está em você, está em sua mente, e você está feliz. Então, segundo passo para conquistar a meta. Vamos para o terceiro. Com base nessa palavra aí. Procure conhecer a Cristo. Oh, mas peraí. De repente quem está na internet, eu sou crente há 10 anos, 20 anos, 50 anos. E a pergunta é, você conhece a Cristo? Alguém disse, vocês ficam pregando a Paulo, preguem a Cristo. Resposta. E outra pergunta para responder a pergunta. Qual deles? Seguir a que Cristo eu tenho que seguir? Jesus de Nazaré? Não. Paulo não ensina a seguir Jesus de Nazaré. Paulo ensina a seguir o ressuscitado. Só que ele é o modelo para se seguir o ressuscitado. Nós vamos chegar lá agora, daqui a pouquinho. Procure conhecer a Cristo, caráter de Cristo. Verso 10. Paulo disse que colocou tudo no chão como lixo, jogou fora por amor a Cristo. Certo? Aí ele vem e diz, a fim de conhecê-lo. Paulo disse, eu não quero saber de religião, nada mais, porque eu quero conhecer a Cristo que ressuscitou. O poder de sua ressurreição. O poder de sua ressurreição. Pensa com detalhes nisso. É o que vai acontecer conosco. Nós seremos ressuscitados muito em breve, segundo os tempos do Senhor, de uma forma absolutamente fora das nossas condições pessoais. E a participação de seus padecimentos, chegando a ser semelhante a ele em sua morte. Verso 11. Se de alguma maneira chegasse a ressurreição dentre os mortos. Paulo era tão humilde que ele dizia, eu espero chegar no dia da ressurreição. Estar presente nesse dia. Você só pode conhecer através do caráter de Cristo, através do Evangelho de Cristo. Não existe outra forma de você conhecer a Cristo ressuscitado, abençoado e abençoada que está aí pela tela, a não ser pelo Evangelho da incircuncisão. Então a pergunta é, nós estamos aqui imitando a Paulo, por quê? Porque ele disse, sede meus imitadores. Se ficasse só nisso, aí era problema. Mas ele disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, não de Jesus, de Nazaré. Jesus de Nazaré se foi. É Cristo. Qual é o Jesus que você está seguindo? Vocês ficam imitando a Paulo. Vamos para o ponto número 4. Verso 12. Paulo está falando da ressurreição. Ele gostaria de chegar à ressurreição dos mortos. Aí no ponto 4 é o quarto passo para você alcançar a meta. Siga em frente. Esse é o ponto 4. Prossiga. Não pare no meio do caminho. Não fique ouvindo isso aqui, ouvindo aquilo ali. Não se distraia no meio do caminho. Verso 12. Não que já tenha alcançado a meta. Você não alcançou a meta ainda, nem eu, nem Paulo naquele tempo tinha alcançado. Qual é a meta? A ressurreição. Nem que já seja perfeito. Por que Paulo disse nem que eu já seja perfeito? Ele estava dizendo glorificado. Nem que eu já tenha, não fui glorificado ainda. Senão que prossigo, para ver se alcanço aquilo para o qual também fui alcançado por Cristo Jesus. Cristo Jesus te chamou para quê? Você ficar ali batendo cabeça na internet? Você que está na internet? Para todos nós. Ficar ali ouvindo coisinha, picuinha e conversinha fiada e gente que quer te desviar a tua mente da verdade do Evangelho. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para receber o ensino, focar nesse ensino e prosseguir para a meta. Com aquilo que você aprendeu,
e não com coisinhas paralelas. Mas eu estou ouvindo aqui, parece. Parece o quê? Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que brilha é ouro. Aliás, a maior parte do que brilha por aí hoje é ouro. Se a pessoa bota um brilho no corpo dela, é porque ela se sente sem brilho. Né? Isso é meio complicado. Verso 12. Não que já tenha alcançado, voltando lá. Seguindo. Passo 5 para a meta. Não, antes. Verso 13. Verso 13 ainda do passo 4. Irmãos, Paulo disse, eu mesmo não pretendo tê-lo já alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo certamente o que fica para trás e avançando para o que está adiante, prossigo para a meta. Esse é o texto-chave. Ao prêmio do supremo chamamento de Deus em Cristo Jesus, a vocação. Tem pessoas que vivem no passado, não conseguem ir para frente. Porque o meu passado, não porque eu fui, não porque eu passei, não porque fulano me fez tal coisa, não porque a mente está lá atrás, você tem que ir para frente. Se a sua mente ficar atrás, se você viver o ontem, o hoje não existe para você e o amanhã muito menos. Então você tem que viver o presente. O que você está ouvindo hoje? Isso aqui. Esquece o que passou, esquece a teologia que você acha que fez, esquece a sua carreira no passado. Eu fui um grande líder da igreja. Tal. Esquece. Eu não conheço um cara mais líder que Paulo, que foi no passado. Não tem ninguém parecido com Paulo, que era tão fiel ao que ele cria e, de repente, a mente dele foi tomada. Agora sim, passo 5. Passos para conquistar a carreira, para conquistar a meta. Siga a regra de fé. Imite o modelo e detecte os inimigos do Evangelho. Tudo isso nos mesmos 2 textos e outros textos que vêm aqui agora. Verso 15. Assim que todos os que somos perfeitos, isto mesmo sintamos. E se outra coisa sentis, isso também Deus revelará. Mas naquilo a que chegamos, sigamos uma mesma regra e sintamos uma mesma coisa. Você acha que já chegou, já deu passos na sua fé? Sim, eu também, todos nós. Vai jogar fora tudo isso que você até agora chegou? Não, você tem que ir para frente. E não fique estatelado. E no meio do caminho a carne lança uns negocinhos. De vez em quando, sei lá. Não. Vá para frente. Você está na verdade, sim. O que você ouviu é a verdade, sim. Não importa quem foi embora, quem ficou do seu lado. Não importa, você ficou. Não importa quem foi. Você ficou. A regra da fé não é mandamentos. A regra da fé é um sentir, é algo que brota em você, que você diz, é aqui que eu fico, daqui ninguém me tira. Com esta mentalidade, ninguém me tira. E existem 2 formas de você analisar se aquilo que você crê está sendo cumprido em sua vida. A primeira delas é o desejo que você tem de estar aqui congregando, você que pode estar presencialmente. Tem gente na internet que gostaria de estar aqui com a família da fé. A gente fala com pessoas, né, que falam com a gente, como eu gostaria de estar aí com vocês. E a gente fala, estamos indo para congregar, a pessoa, caramba, aqui não tem. Como eu gostaria de estar aí? E quem pode estar aqui, muitas vezes não valoriza o que deveria valorizar. Então, parabéns a você que está aqui hoje, no meio de calor, de frio, de chuva, de vento, o que for, receba sem limite pelo investimento que você está fazendo na sua vida hoje. E a outra coisa é vontade, desejo de semear. Desejo de semear é dizer, estou junto, vamos em frente, vamos alcançar mais gente, vamos procurar fazer a palavra correr. Olha, eu recebo, quando eu tiver mais, eu vou semear mais, porque eu quero que essa palavra alcance mais pessoas.
Verso 17 agora vem. Imite o modelo. Isso aí é um tremendo... Olha, tá aí o texto na Bíblia, eu não tenho culpa. Tem gente que diz, eu vou seguir os passos de Jesus. Qual Jesus? O que foi para a cruz já foi. Ele foi embora, ele morreu, ressuscitou, o sepulcro ficou vazio. Você vai imitando Jesus de Nazaré, ceiazinha, batismozinho, e arrependimento, e reconciliação, e blá, blá, blá. Arrependimento não, reconciliação sim, no Cristo ressuscitado. Irmãos, isso aqui é para... Tem gente que fica revoltada com isso, mas está aí. Irmãos, sede meus imitadores e observai, ou seja, imitai aos que assim se conduzem, segundo o exemplo que tens em nós. Paulo disse, gente, eu sou o exemplo de vocês. Lamento muito informar, não gostam de mim, mas gostam do que eu falo? Não, então não posso fazer nada. Verso 18. Porque por aí, e esse por aí hoje, no tempo de Paulo era por aí pela rua, por aí. Hoje é por aí, por aí, Hoje é por aí, Andam muitos dos quais vos disse muitas vezes, e agora mesmo digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim dos quais será a perdição, não é inferno, é se perder da presença de Deus, cujo Deus é o ventre. O ventre é símbolo de comida. Ele come de tudo, tá? Esses aqui, os inimigos da cruz de Cristo, comem de tudo. Come. Esse canal aqui, quero. Manda um link para mim, eu também quero. Aí faz uma mistureba, um caldeirão enorme na sua mente. E a sua mente fica... é aqui ou é ali? Para onde é que eu vou? Aqui está dizendo isso, ali está dizendo aquilo, porque segue vários caminhos. O fim dos quais será a perdição. Se perde pelo meio do caminho, se entristece, não sabe o que está acontecendo. Cujo Deus é o ventre e cuja glória é sua vergonha, porque só pensam no terrenal, na carne. Essas pessoas que procuram muita coisa, elas estão querendo alguma coisa na vida. Elas querem se dar bem de algum jeito, elas querem dinheiro, querem poder, querem microfone, quer aquilo, mas não quer a verdade. Você fala na verdade, isso aqui não me interessa. Ainda mais nos dias de hoje. A vida está difícil. Tem muita gente querendo ser pastor. Faz um canalzinho, bota lá, meu Pix é esse. Alguém vai. Não sabe nem. Eu gostei do jeito dele falar. Beleza. Então tem gente que fala tão bonito assim, você é um pecador. Você é um infeliz. Você está sofrendo. Venha aqui à frente. Tem gente que fala bonito o que você não tem que ouvir. E tem gente que é meio sequinho, mas fala a verdade. Passo 6. Desfrute da cidadania do reino. Você está fazendo o que aqui, congregando, semeando esse tempo todo? Estamos reinando em vida. A família da fé está reinando em vida, porque ela já entendeu esse texto do verso 20 de Filipenses 3. Mas nossa cidadania não está no Brasil, ainda bem. A nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Salvador de quê? Vai tirar a gente desse corpinho aqui complicado e vai nos trazer um corpo glorificado. É isso que nós estamos aguardando. Essa é a meta que nós temos que conquistar. E conquistar de que jeito? Através do conhecimento de Cristo. E o 21 que fecha é sem comentários. O qual, aquele que nós esperamos, sei, esse vai ser um dia que hoje é um sonho para nós, é uma esperança, mas está na palavra. Isso aqui, a palavra não é uma história de quadrinhos. A palavra vai se cumprir. O qual transformará o corpo de nossa humilhação
Incomoda. Incomoda. Para que seja semelhante ao corpo de sua glória. Quando ele apareceu lá para os discípulos, e o corpo que vai tremendo, é algo inimaginável. Pelo poder com o qual pode também sujeitar a si todas as coisas. Nossos corpos terão um caráter poderoso. Mas não é poder para... se eu tivesse poder, eu faria isso e aquilo na carne. Poderoso para o bem. Poderoso no sentido espiritual. Nossos corpos terão um caráter único. Ninguém será igual a nós. A não ser que seja da fé. Aí será igual. Nosso corpo terá um caráter glorioso. Glorioso quer dizer o quê? É um corpo impecável, insofrível, que não sente fome, nem dor, nem tristeza, nem amargura, nem nada. A gente vai ver a mamãe que foi embora. Esquece isso. É outra dimensão de glória. Aquela pessoa que eu gostava tanto, você gostava, isso é carne. Ainda que para o bem. É outra vida. E graças a Deus por isso. Em espírito vamos nos reconhecer, claro. As mentes vão. Que maravilha. O corpo glorificado, vamos conhecer mentes. Nossos corpos terão um caráter para viver na eternidade. Nós já somos eternos. É que se você olha para você hoje participando de carne e sangue, você fala, eu sou eterno? Não se veja segundo a carne. Você está aqui participando. É algo temporário. Você é eterno? Sim. Receba esta palavra, porque isso pode mudar muito a sua maneira de confessar também. Você é eterno. Eu não recebo isso aqui, não recebo. Não recebo irritação quando faz muito calor. Tem gente que se irrita com calor. Não recebo calor. Nossos corpos terão um caráter para viver na eternidade. E para terminar, eu faço essa pergunta para você. Você já se deu conta disso? O quão abençoado, o quão amado você é para entender tudo isso e dizer eu recebo, e dizer é assim, assim é, estou aqui aguardando essa manifestação gloriosa. Vou aguentar com mais paciência. Vou suportar mais tempo. Vou esperar. Porque vai acontecer. Enquanto tem gente brigando, guerreando, para lutar por terra, por faixa de país, tem gente brigando por poder, por, eu sou dali, aquilo ali é o meu lugar, é a minha casa, é a minha... Você já tem esta cidadania extraordinária. Você pode viver aqui onde quer que você esteja. Isso aqui está garantido para você. Você precisa se dar conta disso. Levantar-se nesse momento aqui e confessar o que nós vamos confessar aqui agora. Diga, eu sou cidadão. Cidadão dos céus. Eu sou eterno. Já fui abençoado com todas as bênçãos. Sou amado. Eu me vejo amado. Me sinto amado. Eu tenho um corpo glorioso preparado para mim, que está chegando aí. Então, eu não vou emprestar o meu ouvido e a minha vista para o que não convém. Eu não quero me entreter. Eu quero focar na verdade do Evangelho. Então, aproveite, desfrute desses 6 passos, um a um, e você vai continuar reinando em vida, apesar do frio, do calor, do tempo da cidade, da poluição, de tudo que estiver acontecendo ao seu redor. E receba aquilo que Deus te deu com muito gozo, porque Ele te ama. Graças, Senhor.
solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil. E no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGbrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.